Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver as questões do PET de Química da segunda semana, tá? A primeira questão ela diz o seguinte: relacione os tipos de hidrocarbonetos na primeira coluna com os compostos da segunda coluna. Então aqui eu tenho aromático, alcano, alceno e alcino. E aqui eu tenho as fórmulas C6H6, C3H4, C4H8 e C5H12, tá? Pessoal, de um modo geral, os alcanos, eles apresentam uma fórmula geral do tipo CnH2n mais 2. O que significa isso? Significa que se eu contar a quantidade de hidrogênios e de carbono na molécula, no caso de um alcano, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Então, por exemplo, no caso do... vamos colocar aqui um exemplo. C2H6. Esse é um alcano. O dobro de 2 é 4. Mais 2, 6. Né? Então, essa é a quantidade, por exemplo, de hidrogênios. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um alcano com 3 carbonos, qual é a quantidade de hidrogênios? Né? O dobro de 3 dá 6. Mais 2, 8. Então, a quantidade de hidrogênios é 8. Tá certo? Então, eu posso também olhar, dentro desses compostos aqui, qual deles vai ser o alcano a partir dessa fórmula, analisando nessa fórmula. Então, por exemplo, aqui com 5, o dobro de 5 é 10, mais 2, 12. Então, percebam que nesse caso, eu tenho um alcano com 5 átomos de carbono e ele tem 12 átomos de hidrogênio. E isso aqui bate justamente com essa segunda fórmula aqui. Então, eu posso dizer que esse aqui é um alcano, tá? Então, C5H12 é um alcano, tá bom? Percebam que, com 3 carbonos, seriam 8 hidrogênios para ser um alcano. Não dá para ser um alcano, tá? Com 4 aqui, que é essa fórmula, não bate, tá? Então, não estaria correto. Com 4, pessoal, teria que ser o seguinte, o dobro de 4 é 8, mais 2 dá 10. Então, um alcano com 4 átomos de carbono tem que ter 10 hidrogênios. Tá certo? E não é o caso aqui, Aqui tem C4H8, ok? A gente também pode fazer, então, essa estrutura só para a gente demonstrar mesmo que está certinho, C5H12, 5 átomos, tá? De carbono, tá? E agora a gente precisa completar os hidrogênios, Esse carbono aqui da ponta, ele só fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, ele fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Esse outro carbono também precisa de 2 hidrogênios. Esse daqui também. E esse último aqui, esse primeiro, na verdade, 3 átomos de hidrogênio que ele precisa para completar as 4 ligações, que é o total, o número de ligações que um carbono faz, que a gente sabe que são 4. Ok? Então, olha só. 3 com 3 dá 6, Com 2, 8, 10, 12. Então, justamente, isso aqui é um alcano, Ele só tem ligações simples entre os átomos de carbono, tá? E obedece essa fórmula geral aqui dos alcanos, ok? Tá? Não tem como a gente produzir um alceno, por exemplo, com essa fórmula. Ok, pessoal? Então, olha só. Isso aqui, no caso, é para o alcano. E no caso do alceno, eu tenho uma dupla, tá? Uma dupla, pessoal, em termos de hidrogênio, seria o equivalente a tirar 2 hidrogênios, tá? Imagine que eu quisesse fazer aqui, a partir desse alcano, um alceno. Para eu fazer um alceno, eu preciso arrancar 2 hidrogênios, um de cada carbono, e fazer uma dupla, tá? Então, olha só. A fórmula geral do alceno vai ser o seguinte, CnH2n. Tá? No caso do alceno, a quantidade de hidrogênios é simplesmente o dobro da quantidade de carbonos. Tá? Então, se você for olhar aqui, o único que vai obedecer isso é esse daqui. Então, alceno 3, eu já vou colocar aqui, 3. Que é aqui, o hidrogênio aqui, o número de hidrogênios é 8, carbono 4. Tá? Então, o hidrogênio tem o dobro do número de carbonos. Ok? Então, vamos fazer aqui a fórmula estrutural, só para a gente poder demonstrar. Então, eu tenho aqui 4 átomos de carbono,
certo? E como é um alceno, eu vou fazer uma dupla, tá? E aqui eu preciso colocar 8 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, da direita, ele só fez 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios para completar a sua valência. Esse carbono aqui, ó, ele já fez uma e mais 2 aqui, 3. Então, 3 no total. Ele precisa de mais um hidrogênio aqui para completar a sua valência, né, que são 4 ligações, desculpe. E esse aqui, ó, ele já fez duas ligações. Então, ele precisa de mais 2 hidrogênios. E esse carbono aqui da esquerda, ele fez uma ligação. Então, ele precisa de 3 hidrogênios. Então, notem, ó, 3 com 2, 5, com 1, 6, mais 2, 8. Então, bateu certinho, né, a fórmula estrutural com a fórmula molecular. A quantidade tem que ser exatamente essa, tá, pessoal? 4 carbonos e 8 hidrogênios, tá? E aqui apresenta uma dupla, ok? Com essa fórmula aqui, pessoal, C4H8, eu também seria capaz, né? A questão não pede isso dentro das possibilidades, mas com essa fórmula molecular, eu também poderia ter, por exemplo, um cicloalcano, tá? Isso é possível. Por exemplo, isso aqui, ó. Só para demonstrar que é possível. Então, eu tenho o seguinte, ó. 4 carbonos fazendo um ciclo, e cada carbono aqui, ó, precisa de 2 hidrogênios para completar a sua valência, porque já tinha 2 ligações e eu consigo completar, tá certo? Então, nesse caso, em vez de fazer uma dupla, eu fiz um ciclo, tá? Mas dentro das nossas possibilidades aqui, ó, não tem um cicloalcano, tá? Então, a gente não está considerando isso, tá? Mas com essa fórmula molecular aqui, eu também posso obter um cicloalcano, ok? Eu vou apagar isso aqui só para poder para vocês não confundirem, tá certo? Mas eu só dei esse exemplo para mostrar essas possibilidades. Então, agora nós temos um alcino. Um alcino, observe o seguinte, ó, alcano CnH2n mais 2, alceno. Como a dupla, eu tenho CnH2n. E o alcino, pessoal, né, vocês podem imaginar, vai ser justamente CnH2n menos 2. Tá? Então, quando eu faço uma tripla ligação, tá? Eu preciso, então, em relação ao alcano, tá? Eu preciso, né, tirar ali, ó, em relação ao alcano, 4 hidrogênios a menos, ou 2 hidrogênios a menos em relação ao alceno, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegasse esse alceno aqui e eu quisesse fazer um alcino, se eu quisesse colocar uma tripla ligação aqui, eu precisaria arrancar mais 2 hidrogênios aqui, tá certo? Então, olhando para o número de hidrogênios, tá? Se for o dobro menos 2, né, em relação ao carbono, então eu tenho um alcino. Então, por exemplo, aqui, ó, o C3H4, ele vai se encaixar nisso, tá? Então, ó, o carbono aqui são 3, né? Então, o dobro de 3 dá 6, menos 2, 4. Então, bateu certinho aqui, ó. Então, isso aqui é um alcino, tá? É uma possibilidade para um alcino. Então, vamos aqui desenhar C3H4, tá? Então, ó, 3 átomos de carbono. Como é um alcino, eu vou fazer uma tripla ligação, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma tripla ligação. E agora eu preciso completar com hidrogênios. Esse carbono da direita, ele fez 3 ligações. Então, eu vou adicionar um hidrogênio aqui. O carbono do meio, ele já fez 3 mais 1, 4, ele já está com a valência completa. E o carbono da esquerda, ele só fez uma ligação. Então, ele precisa de 3 hidrogênios para completar a sua valência. Então, notem que a fórmula bateu. Ó, 1, 2, 3 carbonos e 3 mais 1, 4 hidrogênios. Tá? Então, essa fórmula está correta. Ok? E agora, pessoal, o que sobrou aqui foi o C6H6, que só pode ser o aromático, tá? Aromático, então, ele tem aquela estrutura, ó, de 6 átomos de carbono, né? Formando um ciclo, né? E é só isso, um ciclo? Não, eu tenho que ter duplas ligações alternadas com simples, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. É isso.
tá? Então, isso aqui caracteriza o meu aromático. Eu vou completar os hidrogênios. Ó. Cada carbono aqui, ó, ele já fez 3 ligações. Então, eu preciso só adicionar um hidrogênio para poder completar as valências, né, dos carbonos, tá? Eu vou botar aqui, ó, C6H6, tá? Então, essa daqui é a estrutura para o benzeno, tá? Que é um composto aromático. A segunda questão diz o seguinte: forneça o nome dos compostos orgânicos abaixo, tá? Então, a gente precisa dar o nome desses compostos. Esse primeiro aqui, ó, ele é um composto de cadeia aberta, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é contabilizar a quantidade de carbonos que nós temos nessa molécula, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o prefixo para 6 átomos de carbono é o prefixo X. Tá? Então, eu vou colocar ali o prefixo X, porque são 6 átomos de carbono. Agora, eu preciso, então, indicar onde que está a tripla ligação, tá? Porque esse composto ele é um alcino, tá? Ele tem uma tripla ligação aqui, e eu preciso colocar, né, onde que está a tripla. Eu tenho que indicar em qual carbono que está. Se eu enumerar a cadeia da esquerda para a direita, né, vamos dar uma olhada em que carbono que fica. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ficaria no carbono 4, tá? Então, se a gente fizer a numeração da cadeia da esquerda para a direita, fica no carbono 4. Porém, eu também posso enumerar a cadeia da direita para a esquerda. Então, eu também vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, notem que nesse caso, tá? A tripla ligação, ela começa no carbono 2, tá? Então, a gente dá preferência para os menores números inteiros. Então, nesse caso, eu vou indicar que essa tripla ligação está no carbono 2, tá? Então, eu não vou usar o 4, eu vou usar o 2, porque eu vou preferir essa numeração de baixo, tá? Então, essa numeração de cima aqui, eu não vou utilizar, ok? Eu vou usar a numeração de baixo. Como é uma tripla ligação, né, o intermediário ou infixo é o IN. Tá certo? O IN está indicando que eu tenho uma tripla ligação nesse composto. Tá? E como esse composto é um hidrocarboneto, o final aqui do nome é O. Tá? Então, eu tenho o X2-ino ou 2-hexino. Também posso escrever dessa maneira. Tá? Nesse próximo composto, pessoal, eu também tenho uma cadeia aberta e eu vou começar, então, contando a quantidade de átomos de carbono, tá? Então, aqui eu tenho 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3, 4. Então, o prefixo para 4 átomos de carbono é but, tá? But, ok? E agora eu preciso enumerar a cadeia para poder indicar onde que as duplas ligações estão, tá? Então, eu vou enumerar a cadeia aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Observe que, nesse caso, a dupla começa em 1 e também em 3. Se eu fizer da direita para a esquerda, como que fica? 1, 2, 3 e 4. Começa no carbono 1 e no carbono 3. Então, ficou a mesma coisa. Então, tanto faz eu enumerar a cadeia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? As duplas ligações ficaram no carbono 1 e no carbono 3, tá certo? Então, eu vou colocar ali indicando que eu tenho essas duplas ligações nesses carbonos, 1 e 3, né? Começando nesses carbonos. Como eu tenho duas duplas, né? Então, eu vou colocar di-en. Tá? En é quando eu tenho uma dupla, di-en quando eu tenho duas duplas. Tá? E a terminação aqui é O, porque esse composto também é um hidrocarboneto. Então, eu tenho but-1,3-dieno. De um modo geral, pessoal, quando eu tenho aqui ó, o but, tá? Depois dele seria uma consoante, geralmente o pessoal adiciona o A. Então, ficaria buta 1,3 dieno.
só para melhorar a sonoridade, tá? Então, fica buta 1,3-dieno, ou ainda 1,3-butadieno, tá? Então, justamente porque também a gente pode encontrar o nome do composto com os números na frente. E aí você está juntando a palavra e vai ficar butidieno, fica meio estranho. Então, geralmente é adicionado esse A para melhorar a sonoridade, tá certo? Então, isso geralmente acontece quando eu tenho aqui uma consoante depois, tá? Não é o caso, por exemplo, de buteno, tá? Não é necessário fazer isso, buteno, porque depois do T tem o EN, tá? Então, é uma vogal. Então, não tem necessidade de adicionar esse A. Tá certo? Porque se a gente for olhar, o prefixo para 4 carbonos não é buta, é but, tá? Mas nesse caso, no caso de alcadienos, tá? Como o dieno é uma consoante, né? Aqui eu tenho uma consoante, para melhorar essa sonoridade, a gente adiciona o A, ok? Esse último composto aqui, ó, ele é um composto fechado, de cadeia fechada. Como ele tem uma cadeia fechada, tá? No nome desse composto vai a palavra ciclo, tá? Então, a gente coloca ciclo, tá? Logo de início. Como eu tenho 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop, tá? Prop para 3 átomos de carbono. Como só existem ligações simples entre átomos de carbono, o nosso intermediário é an. E como esse composto é um hidrocarboneto, né? Então, o final aqui, o sufixo é O. Então, o nome desse composto é ciclopropano. A questão de número 3 diz: existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula de letra A, benzeno. Então, a gente vai desenhar aqui o benzeno. O benzeno, pessoal, é essa estrutura aqui, ó, 6 átomos de carbono, tá? 6 átomos de carbono, e eu tenho dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. É essa estrutura aqui, ó, que eu tenho 3 duplas ligações alternadas, tá? Eu também posso fazer o seguinte, ó, desenhar dessa maneira aqui, tá certo? Eu também posso desenhar dessa maneira aqui, tanto faz. Mas aqui, ó, somente uma dupla ligação. Aqui são 3, né? Então, falso, né? Não é o caso do benzeno. Letra B diz propan-1-eno, tá? Esse nome, pessoal, ele tá errado, tá? Não é propan-1-eno, tá? É prop-1-eno, tá? Seria o propeno, né? Propeno, tá? O prop-1-eno, tá? Não existe propan-1-eno, porque aqui você tem o an para ligação, só ligação simples entre átomos de carbono, e o en para indicar uma dupla. Então, tá? Não faz sentido colocar as duas coisas. É prop-1-eno, ok? Então, prop indica que eu tenho 3 átomos de carbono. Tá? 3 átomos de carbono, ok? E no carbono 1, tá? Eu vou considerar esse primeiro aqui, o carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. O en está indicando isso para mim. Então, eu vou colocar aqui uma dupla. Pronto, tá? E eu posso completar os hidrogênios se eu quiser aqui, ó. Nesse carbono aqui, nesse carbono 1, eu tenho 2 ligações, então eu preciso de 2 hidrogênios para completar a valência. Esse carbono aqui do meio, ele já fez 2 mais 1, 3 ligações, precisa de 1 hidrogênio. E o carbono aqui da direita, né, ele só fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios para completar a sua valência. Tá certo? Então, olha só. A pergunta diz: existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica. Então, essa daqui é a nossa alternativa, tá? É esse composto que a gente estava procurando, tá? Com a ressalva de que o nome aqui foi escrito de maneira errada, ok? Letra C diz ciclopentano. Bom, ciclo indica que eu tenho um ciclo, né? Uma cadeia fechada. Pent, né? Esse prefixo aqui, pent, indica 5 átomos de carbono. Então, eu vou desenhar aqui, ó, 5 átomos de carbono, tá? Não ficou muito bonitinho, não. Tá, eu vou até desenhar de novo, para não ficar parecendo aqui que aquilo lá era uma dupla. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Não tá muito bonito, pessoal. Não sei
desenhar formas geométricas direito, mas a ideia é essa daqui, tá? Eu tenho 5 átomos de carbono. O AN aqui indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, tá correto? E o O indica que é um hidrocarboneto. Então pronto, aqui é uma fórmula estrutural aqui de linha de ligação para o ciclo pentano, ok? Na letra, então, também eu vou colocar aqui, ó, falso, porque aqui a pergunta diz uma dupla ligação. E no caso do ciclopentano, não tem nenhuma dupla. Pentadieno, olha só, penta 1,2 dieno. Então, pessoal, ó, o penta indica que são 5 átomos de carbono, né? 5 átomos de carbono. E aqui, ó, no carbono 1 e no 2 eu tenho duplas ligações, né? Dieno, então são duas duplas, né? O En está indicando isso. 1 e 2, então, no carbono 1, uma dupla, no carbono 2, outra dupla. Tá certo? Então, aqui eu tenho essa fórmula para o penta 1,2 dieno, tá? Só completar aqui os hidrogênios, esse carbono da ponta tem uma ligação, então ele precisa de 3. Esse carbono aqui tem uma, 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui ele tem 2 mais uma, 3 ligações, precisa de 1 hidrogênio. Esse carbono aqui ele já fez 2 com 2, 4, não precisa de mais nenhum hidrogênio para completar. E esse carbono aqui da esquerda ele já fez 2 ligações, ele precisa de 2 hidrogênios para completar. Tá? Eu só estou montando aqui para deixar as estruturas bem bonitinhas, tá? Com todas as ligações, né? Com toda a quantidade de átomos corretos. Tá? Então, observe que aqui eu tenho duas duplas e a questão quer apenas uma. Então, também eu vou desconsiderar essa alternativa. E aqui na letra E eu tenho butino, né? Então, ó, but são 4 átomos de carbono. E o in está indicando uma tripla ligação, tá? Ele não disse aqui se é o butino 1 ou butino 2, tá? Então, eu vou colocar só o 1 aqui mesmo, tá? Geralmente, quando não se escreve, está se referindo ao 1, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma tripla ligação, porque é isso que indica o in, certo, pessoal? E aqui eu vou completar os hidrogênios, tá? Então, aqui, esse carbono aqui, ó, ele já fez 3 mais 1, 4. Esse outro fez 1 mais 1, 2. Então, eu vou colocar mais 2 hidrogênios. E esse carbono aqui da direita só fez uma ligação, então eu vou colocar 3 hidrogênios. Então, aqui eu coloquei as fórmulas estruturais, tá? E observe que aqui pede uma dupla ligação e aqui, no caso do butino, tem uma tripla, tá? Então, também não é essa alternativa que a gente está buscando. A questão de número 4 diz: a OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão, do grupo EBX, do empresário Ike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás mineral, de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzol do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural, é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto. O número correto de hidrocarbonetos nos 6 primeiros compostos citados no texto são, respectivamente. Então, a gente precisa, né, para a gente ver a quantidade de carbonos, a gente precisa analisar o nome deles, tá? Então, vamos analisar um por um desses compostos aqui. Então, olha só. Etano, né? O et, pessoal, está indicando 2 átomos de carbono, tá? Então, essa estrutura é simplesmente isso aqui, ó. 2 átomos de carbono, tá? Como é AN, tem ligação simples, né? E o O indica hidrocarbonetos. Completando aqui os hidrogênios, né? Cada um dos carbonos só fez uma ligação, então eles precisam de 3 hidrogênios
para poder, né, completar a valência. O propano, o prop, indica que eu tenho 3 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2 e 3, tá? E agora é só completar os hidrogênios. Aqui 3, aqui 2 e aqui 3. Pessoal, o butano, né, simplesmente, o but, indica que eu tenho 4 átomos de carbono, tá? Então, eu tenho 4 átomos de carbono. E agora eu vou completar os hidrogênios. O pentano, tá? Tá dizendo, ó, pent são 5 átomos de carbono. E o an, a gente já viu, né, que indica ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Então, aqui é só fazer, né, completar com os hidrogênios essas ligações. Então, tá aqui. Agora me restou o isobutano e também o isopentano. O isobutano, pessoal, é simplesmente o metilpropano, tá? O metilpropano, que é esse composto aqui, ó. É o nome usual para esse composto aqui, ó. Então, esse composto aqui é o isobutano, tá? Então, eu vou completar aqui os hidrogênios. Tem um outro hidrogênio aqui. E o isopentano, tá? O que que ele é? Ele é o metil, tá? Opa, metilbutano, tá? Deixa eu só refazer. Ele é esse aqui, ó, tá? Então, ele é o metilbutano, ok? Pronto, então aqui eu coloquei todas as fórmulas estruturais, tá? Do tipo condensada, uma das possibilidades, para a gente observar a quantidade de átomos de carbono. Notem o seguinte, pessoal, só voltando na questão, essa questão, ela quer saber, ó, o número correto de átomos de carbono, né, nesses 6 primeiros, tá? Então, eu quero saber qual é a quantidade de átomos de carbono. Então, vamos dar uma olhada, ó. No caso do etano, eu tenho 2. No caso do propano, 3. Isobutano, 4. Butano, 4. Pentano, 5. E o isopentano, também 5. Então, vamos analisar, então, as alternativas. Olha só. 2, 3, 4, 4, 5, 5. Então, a alternativa é, né? 2, 3, 4, 4, 5, 5. Então, essa é a nossa alternativa correta.